Hello guys, how are you doing? How are you? Are you fine? I hope everybody is fine. So today we are here to have our another class, another basic English class, and today we're gonna talk about grammar. Today we're gonna study about the present. So vamos lá, belezinha galera? E aí, como é que estão? Tudo bem? A pedidos, vamos hoje falar um pouquinho sobre gramática, tá? Lembrando que eu sempre estou preparando as nossas aulas com base na maneira, na forma como eu venho trabalhando com vocês em sala de aula, tá bom? Então esse vídeo vai ser bacana, vai ser excelente, principalmente para os momentos de revisão, os momentos em que vocês estiverem se preparando para os nossos testes, as nossas avaliações, tá? Vamos lá então? Então, esse vídeo eu chamei aí de Practicing Grammar, que é praticando gramática, tá? E lembrando mais uma vez que essa é uma aula voltada para alunos iniciantes ou aqueles que querem revisar, tá bom? Nosso aim de hoje é aprender, revisar o Simple Present, beleza? E aí eu sou o Teacher Nilson, estarei com vocês aí em mais uma aula. Galera, é importante destacar que o Simple Present, ou presente simples em inglês, é um tempo verbal que descreve ações no presente, tá? E ele é semelhante ao nosso presente do indicativo. Vocês vão perceber que normalmente eu sempre gosto de explicar comparando as duas línguas, inglês e português, tá? Porque são muito próximas, têm as suas diferenças, tá bom? Mas uma auxilia na aprendizagem da outra. E aí, o Simple Present, ele expressa, a primeira coisa que ele expressa é o quê? Hábitos. E aí, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, já com a tradução, tá bom? E aí vocês podem prestar atenção tanto na explicação, quanto também vocês podem pronunciar. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é questão de pronúncia, tá? Nesse momento a gente vai se apegar a essas questões. Isso aí a gente vai deixar para um outro momento, tá bom? Então observe essa sentença aqui, ó. A sentença number 1 diz assim: I wash my teeth every day. Traduzindo, eu escovo meus dentes todos os dias. Isso é o que? Hábito. A expression number 2 diz assim: My brother eats a lot. Traduzindo, meu irmão come muito. Isso também é uma questão de hábito, tá bom? E aí, dentro do Simple Present, nós temos algumas palavras que são já típicas, são características desse tempo verbal. Por exemplo, nós podemos citar aqui, ó, always, never, sometimes, every day. Always significa sempre, never, nunca, sometimes, às vezes. E é importante destacar aqui, galera, que às vezes, ou muitas vezes, não é apenas um sinal, uma vírgula, um S, uma letra já muda completamente o sentido de uma palavra. Por exemplo mesmo, em português, se eu disser para você assim, sexta, o que é que você vai pensar em sua mente? Você vai pensar, talvez, no dia sexta-feira, ou em uma cesta, como se fosse um recipiente. Então, percebam como tudo vai depender da situação, tudo vai depender do contexto. É isso que eu digo sempre para vocês, tá? Então, essa palavra sometimes, o que é que eu destaco? Sometimes com S, locução, prepositiva, de tempo. Então, às vezes, craseado. Sometimes, sem S, significa alguma vez. Então, isso aí vai depender da questão do contexto. Tranquilos? Então, vamos ficar atentos aí. E everyday significa todos os dias, tá bom? O Simple Present, ele também expressa ações que acontecem no presente. Observe esse exemplo número 3. My teacher works a lot. O meu professor, a minha professora, trabalha muito. O Simple Present também, galera, expressa verdades universais. Por exemplo, the water boils at 100 degrees at sea level. Ou a água ferve a 100 graus ao nível do mar.
Lógico que esse exemplo aí é um exemplo, é uma verdade universal, mas também vai depender aí de alguns fatores, né? Vocês sabem aí, tá bom? Outro exemplo seria a questão, por exemplo, se eu digo assim, a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade universal? Sim. Por exemplo, the Earth goes around the Sun. A Terra gira em torno do Sol. Tá? Isso é uma expressão que é sempre verdade. Beleza? Verdade universal. Galera, para a gente fazer a forma afirmativa no Simple Present, também é muito tranquilo, é muito fácil, tá? Nesse momento eu vou pedir para que vocês observem a pronúncia, né? Vocês podem repetir aqui, tá? I, you, he, she, it, we, you, they. Tranquilos? E aí, para a gente fazer a forma afirmativa, observe. Se eu quero falar I love, se eu quero falar eu te amo ou eu amo, eu vou dizer I love. Você, you love. Porém, preste atenção no seguinte, que quando a gente chegar aqui na terceira pessoa do singular, que são quem? He, she e it, nós vamos ter um acréscimo de S. Então, he loves, she loves, it loves. Com as outras pessoas, nós vamos conjugar o verbo normalmente, tá? Pegaram aí? Beleza? Terceira pessoa do singular no presente do indicativo em inglês, no Simple Present, o verbo vai receber S, ES ou IES. Isso vai depender da terminação verbal, beleza? Então, estou deixando para vocês aí como regra geral, tá? Os verbos, eles sofrem o acréscimo de quem? Do S. Aí muita gente pergunta assim, ô Nilson, mas esse S aí é o plural? Não, é justamente o que? O singular. Esse S, galera, é como se fosse não. É uma desinência que indica a questão aí do modo, do tempo, tá? Mesma coisa em português. Como disse para vocês que a gente está fazendo essa comparação. Então, se porventura não colocar aqui esse S na terceira pessoa, fica como se fosse assim, ele amar, ao invés de ele ama. Tranquilos? Simple Present, na forma afirmativa, ele vai dizer assim para a gente, né? Essa é uma das regras. Verbos que terminam em O, SH, CH, SS, Z ou X, a gente vai acrescentar ES. Beleza? A sua forma singular da terceira pessoa. Então, por exemplo, o verbo finish, beleza? Watch e fix. Percebam que a gente faz o quê? O acréscimo do ES. Tranquilos? Uma outra regra, a outra regra diz o seguinte, verbos que terminam em consoante mais Y, o que é que vai acontecer? Vamos retirar o Y e acrescentar IES. Por exemplo, study vai virar studies, cry, cries, reply, replies. Tranquilos? Verbos que terminam em vogal mais Y. O que é que acontece? Vamos apenas acrescentar o S. Vamos seguir aí a regra geral. Por exemplo, play, plays, say, says, buy, buys. Tranquilo? Vamos lá. Pronto. Se eu digo I love, eu estou dizendo eu amo. Porém, quando eu coloco I do not love, estou dizendo eu não amo. É interessante notar, galera, e aí eu até deixo como pesquisa para vocês, porque a gente pensa que não, em inglês, pode ser no ou not. Qual é a diferença entre no e not? Deixo para vocês aí pesquisarem, depois deixar até um comentário na nossa sala, no Google Sala de Aula, tá? Ou até mesmo aqui no canal. Tranquilos? Ou seja, eu não vou simplesmente chegar aqui em inglês e acrescentar not. Por exemplo, I not love, como se fosse em português, né? Eu não amo. Então, com o Simple Present, não funciona assim. Vamos precisar do verbo auxiliar do. Beleza? Então, I do not love. You do not love. Porém, quando chegarmos até a terceira pessoa do singular, como vocês perceberam, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que naquela regra do ES, o que é que ele diz? O que é que a regra diz? Que quando o verbo termina em O, nós acrescentamos quem? ES. Então, se o auxiliar do ele já termina em O, basta acrescentarmos aqui o ES ao auxiliar. Tranquilos? Ou seja, se eu já acrescentei
o ES aqui, eu não preciso colocar o S novamente aqui no verbo principal. Tranquilos? Então, he does not love, she does not love, it does not love. E para as outras pessoas, vamos seguir as regras gerais, apenas com o do not. Tranquilos? Galera, é importante perceber que muita gente, quando começa a estudar inglês, é uma coisa que eu escuto com muita frequência. Ah, Nilson, mas eu estudo inglês. Quando eu vou assistir a um filme, quando eu escutar uma música, ou alguém falar inglês, eu tenho dificuldade, às vezes, de entender o que a pessoa está falando, né? E aí, isso é ruim, porque isso causa um bloqueio, tanto para o aluno, quanto para o professor. E aí, galerinha, é importante a gente falar da forma negativa contracta. Perceberam? I do not love. Isso é uma linguagem formal, linguagem de gramática. Mas a linguagem no dia a dia, das charts, de cartoons, tá? Em outros contextos, filmes, séries, dificilmente você vai escutar a pessoa falando assim, do not. Ela vai falar só se ela quiser enfatizar mesmo. Por exemplo, I do not love you. Como a gente faz em português, né? Tipo, eu não amo você. Tipo, para uma questão de ênfase. Mas normalmente a pessoa vai falar I don't love you. Ok? Tranquilos? Então a forma contracta de do not é don't. A mesma coisa, does not, vamos falar doesn't. Tranquilos? Firmes e fortes aí? So, let's continue. Observe aqui o seguinte, vamos ver esse slide, né? Simple Present, vamos chamar aqui de praticando, né? Colocando em prática. E aí nós temos aqui, percebam a forma afirmativa, a forma negativa. Então, se antes eu falava I speak English, eu falo inglês, agora na negativa vamos colocar I do not speak English. Tranquilos? E observem que eu trouxe também aqui a forma negativa contracta, ou a reduced form. Então, aqui vai ser o quê? Percebam que eu vou juntar do not, don't. I don't speak English. Tranquilo? Eu posso falar inglês. Eu não posso falar inglês. Eu posso falar inglês. Galera, beleza, é a forma interrogativa. Não sei se vocês estão lembrados, mas normalmente as propagandas de cursos de inglês, há a pergunta simples que eles falam, né? Tipo nos comerciais, do you speak English? Né? Então aquele do ali, quando a gente vai traduzir do inglês para português, nós não temos uma tradução para aquele do. É apenas para indicar que a sentença está na forma interrogativa. Ah, Nilson, mas já escutei em filme, em série, a pessoa pergunta assim, you speak English? Claro, isso aí a gente está falando de outro contexto. Nós estamos falando aí de um contexto informal, tranquilo? Mas, como nós estamos seguindo aqui a gramática da língua inglesa, então no present, no simple present, para a gente fazer essa forma interrogativa, nós vamos utilizar quem? O do e o does, antes do sujeito, antes do pronome. Tranquilos? Então observem aqui comigo. Do I love? Do you love? E óbvio, se é uma pergunta, nós vamos ter que colocar a interrogação. Tranquilos? E o pessoal pergunta na prova, professor, se eu não colocar a interrogação, eu não vou considerar como certo, tá bom? Considerar mais ou menos, porque uma vírgula muda tudo. Tranquilos? Observe o seguinte, que na forma afirmativa, o verbo na terceira pessoa do singular, ele recebe S. É S ou IS, como a gente já aprendeu. Porém, galera, quando a gente chega aqui, ó, does he love? Perceba que nem na negativa e nem na interrogativa nós não temos mais o acréscimo do S, porque o S já está aqui. Tranquilos? Beleza? Forma afirmativa, S, ES e ES. Forma negativa, do not ou does not. Forma interrogativa, o do e o das antes do sujeito, antes do pronome. Tranquilos? Observe aqui, na forma afirmativa, nós temos I speak English. Na forma interrogativa, quem aparece agora? Do I speak English? Do you speak English? Eu posso falar inglês? Tranquilos? Galerinha, uma coisa bacana aqui na internet, a gente tem muito material, muita coisa bacana. E assim, ó, como vocês sabem que esse canal é mais para ajudar
principalmente quem estuda comigo, porque na hora de revisar, como eu já venho falando, vai ficar mais tranquilo de você seguir as nossas aulas. Aí você pode voltar quantas vezes quiser, pode estudar com mais calma, com mais tranquilidade, tá bem? E aí eu vou, e sim, e o nosso canal também ele não tem fins lucrativos, ou seja, a nossa intenção aqui é meramente propagar conhecimento, divulgar as informações, divulgar a língua inglesa, tá bom? De outra maneira. E aí eu pensei aqui, esse site, toda a matéria, um site excelente, tá? Então quem quiser ouvir ou ver uma explicação diferente, tá? Só clicar, vou deixar a descrição aí, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar esse link aí, um site muito bacana, pode perceber que ao clicar no link, você já vai ser direcionado direto para esse assunto que é o Simple Present. Tranquilos? Thanks for watching. Valeu, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like, compartilha, que essa informação pode ajudar outras pessoas aí. Tá bom? Valeu, see you!